Bom dia. Iremos abordar um pouco sobre diagnóstico laboratorial da dengue. Nosso grupo é composto por Camila Barros Câmara e Neise Rayane. A dengue é mundialmente a doença mais importante causada por um arbovírus do planeta. As manifestações da infecção variam desde infecções assintomáticas, passando pela dengue clássica e chegando até a síndrome da dengue hemorrágica. A dengue é causada por um dos 4 sorotipos dos vírus da dengue, que são classificados como dengue 1, dengue 2, 3 e dengue 4. Esses dengue, eles são RNA vírus. Com o objetivo de prevenir e controlar a progressão dessa doença, mundialmente, um comitê formado por membros da Organização Mundial da Saúde, OMS, propôs direcionamentos práticos que incluíam o estabelecimento de um sistema de vigilância para casos de dengue. As características clínicas da infecção pelo vírus da dengue variam da ausência de sintomas, passando por um quadro de febre semelhante ao da gripe, que é a dengue clássica, até quadros mais severos, que é a dengue hemorrágica. Essa variabilidade clínica, ela ainda está pouco entendida e parece estar relacionada à idade, à genética do indivíduo, mas principalmente ao seu estado nutricional e imunológico. Quanto ao diagnóstico laboratorial da dengue, o uso de ferramentas diagnósticas laboratoriais adequadas para a detecção de infecção pelo vírus da dengue é crítica para a determinação de características importantes, como o número de casos fatais, as cepas virais envolvidas em determinado foco da doença e as estimativas da incidência total de casos durante uma epidemia. Ou seja, o diagnóstico laboratorial acurado e eficiente da infecção pelo vírus da dengue é muito importante para os cuidados clínicos do paciente, para a vigilância epidemiológica, para o estudo da patogênese da infecção, para a pesquisa de formulações vacinais e, além disso, contribui também para a detecção precoce de focos de epidemia, que irão fornecer informações úteis às autoridades sanitárias em tempo hábil para que sejam feitas a localização e a contenção da disseminação da transmissão desse vírus. Atualmente, o diagnóstico laboratorial da dengue ele pode ser feito seguindo diferentes linhas de pesquisa. Entre elas estão o isolamento do vírus, a detecção do genoma viral, a detecção de antígenos virais e estudos sorológicos. Quanto à pesquisa sorológica, a infecção pelo vírus da dengue, ele é um indivíduo susceptível, que ele não é imune. Ele produz uma resposta primária, caracterizada pelo desenvolvimento lento de títulos baixos de anticorpos. O primeiro isotipo de anticorpos a ser detectado é o IgM, é o antidengue. O segundo isotipo é o IgG, é antidengue e aparece em títulos baixos. Por volta do final da primeira semana da doença instalada, os quais aumentam lentamente. A inibição da hemaglutinação, a técnica de detecção de IgG antidengue pelo ELISA, a detecção de IgA antidengue como indicador de infecção recente, a detecção de anticorpos anti-IgM utilizando ELISA e a técnica de MEC-ELISA. Quanto ao isolamento viral, a viremia do vírus da dengue é curta, usualmente observada de 2 ou 3 dias antes do estabelecimento da febre, até no máximo 5 dias depois. Os vírus da dengue eles são termolábeis, portanto, deve-se tomar cuidado na manipulação das amostras destinadas ao isolamento viral. A amostra ela pode ser estocada por períodos curtos, a 4 graus Celsius para a estocagem mais longa. A amostra deve ser submetida a temperatura de menos 70 graus Celsius.
Quanto ao método, o método de inoculação das amostras em mosquitos é o sistema mais sensível para o isolamento dos vírus da dengue, podendo ser usados tanto em larvas quanto em mosquitos adultos. Quanto ao método inoculação intracerebral, é o método mais antigo e menos sensível. São testados em filhotes de camundongos, que atualmente só é usado quando nenhum outro método está disponível. Quanto ao método imunofluorescência, ele é utilizando anticorpos monoclonais, antidengue, sorotipo específico sobre as células em cultura. Quanto ao método citometria de fluxo, é um método útil para a identificação de DENV1. Aqui, como podemos ver, é uma imagem de diagnóstico do isolamento viral. De um lado tem cultura de células e teste de anticorpos fluorescente. Bom, agora eu vou falar de algumas linhas de pesquisa do diagnóstico laboratorial da dengue. Vou dar continuidade. Uma delas é a detecção de antígenos virais, que nos últimos anos alguns sistemas de detecção de antígenos virais bastante sensíveis vêm sendo padronizados no formato de ELISA. E uma dessas técnicas é a ELISA fluorogênico, que é amplificado com estreptavidina e biotina na detecção e identificação de antígenos de DNV3 no soro de pacientes. Esse método ele mostrou uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 98% quando ele é comparado ao isolamento viral em culturas em células C6-36. Alguns pesquisadores, alguns anos atrás, eles demonstraram que esses antígenos do DENV, eles podem ser detectados com maior frequência em células mononucleares do sangue periférico quando são comparadas ao soro, utilizando também o sistema ELISA, estreptavidina, biotina. Um kit comercial baseado em 2 sistemas de ELISA, um para a detecção de antígenos, que é o kit azul, e outro para identificação viral, que ele é chamado de kit vermelho. Esses kits eles estão disponíveis no mercado e, de acordo com o fabricante, o kit azul ele alcança uma sensibilidade de 84% e especificidade de 89%, enquanto o kit vermelho ele alcança sensibilidade de 91% e especificidade de 93%. Aí também, dentro dessa detecção de antígenos virais, tem as técnicas imunistoquímicas. Essas técnicas imunistoquímicas, elas utilizam os marcadores peroxidase ou fosfatase alcalina, que também se mostram úteis para a detecção de antígenos da dengue, em amostras de tecidos incluídas em parafina e fixadas em formalina. Embora essa tecnologia ela ainda não seja amplamente utilizada para diagnóstico em países que são muito endêmicos. A outra linha de detecção para o diagnóstico é a detecção de genoma viral. A detecção de genoma viral ela acontece também pela reação em cadeia polimerase, que é o PCR, que se tornou uma importante ferramenta para o diagnóstico da dengue e de várias outras doenças virais. Quando aplicado corretamente, o PCR apresenta vantagens consideráveis como ferramenta para diagnóstico da dengue. O uso da PCR ela permite a detecção do vírus da dengue em amostras estocadas por longos períodos. Ela permite também a vigilância entomológica, que são os controles das espécies de mosquitos vetores que estão participando da transmissão do vírus. Permite também a identificação dos sorotipos, que são responsáveis por um lado foco de infecção, e também permite estudar a variabilidade genética das cepas, que tem como objetivo principal de identificar a origem das epidemias e revelar também marcadores dessa virulência.
E novos protocolos e metodologias de PCR têm aparecido e permitem rápidas detecções e quantificação do RNA viral da amostra. Esses protocolos, eles se baseiam amplamente na metodologia de RT-PCR, ou seja, o PCR procedido de uma transcrição reversa em uma única reação. Bom, falando agora das amostras biológicas para o diagnóstico da dengue. Essas amostras biológicas. Para as metodologias sorológicas, que já foram faladas, o soro ela é a amostra de escolha, mas outros tipos de amostras, como sangue total coletado em papel de filtro, urina e saliva, também são utilizados na detecção do IgM antidengue, que desde que elas sejam coletadas em um período apropriado, que é o período após 5 dias do estabelecimento da febre. No caso das metodologias de isolamento viral, o soro é, mais uma vez, a amostra de escolha para a rotina diagnóstica. Porém, ele também pode ser detectado no plasma, leucócitos e em tecidos obtidos através de biópsias, ou também autópsias, como fígado, rins, linfonodos, pulmão e timo. Para as metodologias de detecção de antígenos virais, é usado o soro e o plasma, esses que são utilizados. Mas também eles demonstram a possibilidade de se detectar em antígenos em células mononucleares e sangue periférico. E o RNA genômico viral, ele também foi demonstrado por PCR em soro, plasma, células infectadas na cultura, larvas infectadas em mosquitos adultos coletados em campo e em tecidos frescos ou fixados na formalina, incluindo a parafina. Bom, neste quadro seguinte, é só uma exemplificação que tem um quadro assim. No tipo de amostras, tem a fase aguda, a fase convalescente e os óbitos. Na fase aguda, o tipo de amostra utilizado é o sangue. Na fase convalescente é o sangue também. E nos óbitos é os tecidos. Os exames para a fase aguda é isolamento viral, diagnóstico sorológico. Na fase convalescente é o diagnóstico sorológico. E nos óbitos, isolamento viral e a histopatologia ou também a detecção de antígenos. E tem o volume da amostra, o momento da coleta, entre outras informações que há nesse quadro. Bom, também a gente colocou aqui no slide alguns exames inespecíficos da dengue. Na dengue clássica, um exame inespecífico é o hemograma, que a leucopenia é um achado usual, embora possa ocorrer leucocitose. Pode estar presente linfocitose com atipia linfocitária, a trombocitopenia, também observada ocasionalmente. Já na febre hemorrágica da dengue, podem fazer exames inespecíficos como o hemograma, hemoconcentração, trombocitopenia e a coagulograma. E a bioquímica. No hemograma, a contagem de leucócitos é variável, podendo ocorrer desde leucopenia até leucocitose leve. Na hemoconcentração, o aumento de hematócrito em 20% do valor basal, ou valores superiores a 38% em crianças, a 40% em mulheres e a 45% em homens. A trombocitopenia, a contagem de plaquetas é abaixo de 100 mil milímetros cúbicos. A coagulograma é o aumento nos tempos de protrombina, tromboplastina parcial e também a trombina. E a bioquímica na diminuição da albumina no sangue, albuminúria e discreto aumento dos testes de função hepática. E esse foi o nosso trabalho. E aqui abaixo está as referências.